Oi, pessoal, eu vou fazer aqui uma aula de revisão prática, tá? Aí, minha ideia é dar essa aula ao vivo amanhã, porém, eu não sei como é que vai estar a internet, eu prefiro me garantir fazendo um vídeo que depois eu posso aproveitar e colocar na internet para vocês revisarem, tá bom? Amanhã, se eu for usar esses vídeos, eu mesma vou falar, então eu vou tirar o som, mas eu vou aproveitar agora e já gravar. Então, só lembrando aqui um slide da nossa aula, que nós temos 3 túnicas em todos os vasos, ou melhor dizendo, nos maiores pelo menos, né? Nos vasos acima de arteríola, por exemplo, né? Porque quando vai chegando em arteríola para baixo, né? Vênula, até veia de pequeno calibre, vai ficando mais difícil de a gente enxergar essas 3 camadas. Mas, em geral, a gente pode procurar sempre 3 camadinhas. Uma que chama íntima, uma média e outra que chama adventícia, tá? E a dica é primária aqui. A artéria tem a média, maior que a adventícia, e veia tem a adventícia, maior que a média. Quando você memoriza isso, já é um grande passo para você diferenciar os 2 grandes grupos de artérias e veias. Esse horário, apesar de ser um domingo à noite, eu moro num lugar muito movimentado, então tem muito barulho aqui de moto, principalmente, dá para ouvir mais, então me desculpem, tá? Vamos só revisar rapidinho o que tem em cada uma, tá? Basicamente, sempre vai ter a célula endotelial, né? Revestindo todo o sistema cardiovascular, todo, inclusive o coração, interiormente. E a sua lâmina basal. Abaixo, né, a gente tem um tecido conjuntivo frouxo com algumas células musculares lisas. Elas são mais esparsas, tá? Então, assim, não é algo que você vai enxergar, tem que ser um vaso muito grande e tem que ficar procurando, tá? Depois tem a lâmina elástica interna. Então, aqui a gente já tá vendo uma imagem que é de uma artéria de médio calibre, a gente vê célula endotelial, não dá pra ver lâmina basal, né? E como é médio calibre, não dá nem para ver essa parte aqui, ó, de tecido conjuntivo frouxo, nesse aumento. E essa lâmina é a lâmina elástica interna, tá? Essa lâmina bem rósea. Ela separa, então, a íntima da média. A partir dela, a gente tem a camada média. O que tem? Várias células musculares lisas, são esses núcleos parecendo uma mitocôndriazinha, né? Uma coisa meio ovoide, ou né, uma cobrinha. Então, ou parece um charutinho ou parece uma cobrinha. Tem esses formatinhos assim. E então a gente enxerga mais os núcleos, não espera enxergar a divisão entre citoplasma, meio difícil de enxergar isso aqui. E essas outras aqui, ó, essas ondinhas bem fininhas, são iguais a essa aqui, só que mais delicadas no caso da artéria de médio calibre, tá bom? Esse é o exemplo da artéria, mas tudo isso que eu tô falando tem na estrutura geral dos vasos, tá? Então, células musculares lisas, alternando com fibras elásticas. Se você esquecer todo o resto e lembrar só de alternância de célula muscular lisa com fibra elástica, já é um bom começo, tá? Aí, é claro, vai ter uma matriz, né? Vai ter proteoglicano, colágeno, produzido pelas células musculares lisas. Lâmina elástica externa, que seria a camada elástica mais externa, estaria aqui, pode aparecer ou não. E adventícia, essa camadinha aqui de tecido conjuntivo meio desorganizado, tá vendo? E tem fibras elásticas, porque tem que ter alguma elasticidade, mas ela dá aquela segurada, né? Então tem um pouco mais de colágeno, para não ficar elástico demais, né? O vaso. Vasa vasorum, são aqueles vasinhos que nutrem os vasos maiores, eles ficam aqui, e nervi vasculares. Então tá bom, a gente tá vendo aqui é o exemplo de artéria de médio calibre. Então na artéria sempre tem a média maior que a adventícia. Então a íntima vai ser sempre pequena, uma camada delicada, que muitas vezes você não vai ver tudo isso aqui, né? Às vezes a única coisa que você enxerga é célula endotelial. Outras vezes você consegue ver a célula endotelial e isso aqui. Então vai depender do tamanho. A camada média, que nas artérias é maior, nas veias é menor. E a camada adventícia, que nas artérias é menor e nas veias é maior. Aqui é uma artéria.
Então, vamos ver agora no site Histology Guide, tá? Que todo mundo deve conhecer. É um site muito legal que tem umas lâminas digitalizadas, então a gente consegue aumentar, né? O tamanho, diminuir. E tem umas diquinhas aqui. Às vezes tem alguns erros aqui nessas dicas, nesse resuminho, mas na maioria das vezes tá certinho. Então, vamos olhar aqui. A gente tem um vaso mais redondo, tá? Com um bom calibre, não é parzinho, digamos que não seria não seria proporcional a esse, mas são, por exemplo, seria interessante esse com a artéria maior, porque na verdade, para a gente fazer uma boa comparação, teria que ter uma artéria com a parede maior, sabe? Porque é muito característico que as artérias, quando você compara um par de artéria e veia, né, que estão andando juntas, é que a artéria tem uma parede maior, mais espessa e um lume menor. Mas tudo bem, aqui eles pegaram uma artéria, acho que é carótida. Carótida e aqui a veia braquicefálica. Então aqui a gente tem, ó, a artéria carótida. De longe eu vejo aqui que tem uma camadinha mais clara. Isso aqui, ó, é tecido que tá em torno, não, isso aqui não conta, tá bom? Tecido conjuntivo, na hora de secar, veio junto. Mas essa camadinha externa fininha aqui, né, que só pode ser quem? Adventícia. Tem uma camadona grossa e a íntima não dá pra ver nesse aumento. Então vamos chegar mais perto? Ah, é claro, essa é a artéria, tá? Ela costuma ser redondinha, ter um lume mais regular. A veia tende a ter um lume mais irregular e, proporcionalmente falando, é um lume que é maior do que a capacidade, a espessura da parede, tá bom? Então vamos aqui na artéria. Chegando mais perto, vou até aproveitar. Não, vou aparecer aqui. Isso. Vamos olhar aqui. Parece estar mais bem preservado desse lado. Então a gente vê aqui, ó, já tô chegando perto. Aqui eu já vejo uns pequenos vasinhos aqui na adventícia. Lembra que essa parte aqui, ó, não faz parte da adventícia, tá? É um tecido conjuntivo que tá em torno do tecido aí. Então, aqui eu vejo sim a adventícia, com pequenos vasos, tá? Que agora eu não vou falar quais são, porque aí o vídeo fica longo. Vai ter um vídeo disso, né? Só disso. Então, aqui eu tenho, tá meio... Aqui essa parte não tá legal. Então, aqui eu tenho já, de fora pra dentro, a adventícia, que é um tecido que tem, ó, bastante fibra colágena, é o que a gente vê bastante. Tem fibra elástica? Tem. É até mais difícil de visualizar, vamos tentar enxergar aqui, se dá pra ver. É aqui, ó, provável que seja fibra elástica. E aqui também, ó, essa cor quase sem cor, né? Parece fibra elástica. Mas predomina colágeno mesmo, fibra colágeno, ok? Então, a gente já tá vendo aqui, ó, tem um vasinho. Aqui, né? Vamos ver se a gente vê um outro maiorzinho. Então, o que vai ter? Tem o vaso dos vasos, ó. Deixa eu diminuir aqui. Então, aqui a gente vai ver vasos que nutrem essa artéria aqui. Só porque eu tô querendo ver. Aqui, ó. Então, tem um vaso aqui, outro aqui, outro aqui, ó, aqui também, tá? Então, nutrindo, geralmente, o terço externo ou até a metade externa todinha do vaso, depende do tamanho dele, tá? Aqui, eu não sei porque eu comecei de fora pra dentro, geralmente eu começo de dentro pra fora. Aí aqui eu já vejo uma diferença, ó, uma camada muito espessa, tá? Que vai ser a média, e eu já vou explicar ela. Mas vamos explicar a adventícia primeiro, desculpa, a íntima primeiro, que ela é mais fácil. Então, numa artéria de grande calibre, não sei se eu falei que é uma artéria elástica ou artéria de grande calibre, que é essa aqui, a gente tem células endoteliais, ó, na camada íntima. Para não ver a célula endotelial, é só se tiver mal preservado o tecido, né? Geralmente a gente vê, ó, são as células mais para dentro. A gente tá vendo até as hemácias que estavam aqui no lume dessa artéria carótida. Então, olha,
núcleo de célula endotelial, uma célula pavimentosa, tá vendo? Aí, Juliana, e depois? Tem aquele tanto de coisa, tecido conjuntivo subendotelial, lâmina basal, não dá pra ver, tá? Muito difícil, dá pra ver numa artéria tipo a aorta, às vezes, tá? Ou até numa coronária, que tem o íntima mais espessado. Então, o que eu procuro ver geralmente depois da íntima? Então, vamos ver na vida real. O que eu vou procurar, né? Tem o livro que está descrito, porque também tem informações ali de ultraestrutura, mas aqui no HE, o que a gente vai ver? Geralmente, célula endotelial, se for a aorta, a gente consegue às vezes ver um tecido conjuntivo logo abaixo, bem fino. Pode ver alguma célula muscular lisa, mas aqui não dá para ver. E aí, em seguida, é difícil estabelecer qual que é a primeira camada aqui, ó. A gente vai ver camadas onduladas. A que for mais interna, que é difícil de separar, seria a lâmina elástica interna que eu falei. Por que é difícil separar? Uma artéria elástica tem várias camadas de lâminas elásticas, ou lamelas, melhor falando, né? Lamelas elásticas, ó. Então, você tem várias camadas, eu não consigo distinguir direito, né? Qual que é a mais interna, né? Parece que nessa região seria essa, tá? Aí deve ser a continuidade aqui. Não faz diferença também. O que importa para você ver no HE uma artéria elástica é você enxergar várias ondulações assim no aumento maior, ó. E não enxergar, mais importante ainda, não ter uma lâmina elástica interna marcante, destacada, porque isso é característica das artérias de médio calibre, ok? Então, vamos lá. Várias ondulações, ela tem uma cor meio clara, como se não tivesse corado direito, ou quando cora de um rosa muito refringente, brilhante. Se tivesse vendo no microscópio e você mexesse aquele micrômetro, você ia ver isso brilhando aqui, tá? Então, várias camadas de lamelas elásticas. Por quê? Porque é uma artéria elástica. Na aula teórica eu expliquei a importância da elasticidade das artérias elásticas ou de grande calibre. O que mais que a gente enxerga aqui? Acho que dá até para aumentar mais, né? Isso, olha que bonito. Quando a gente olha aqui, a gente vê músculo liso. Aquelas mesmas células que a gente vê naquele slide são as células que parecem um charutinho. Tem hora que faz uma vírgula, tem hora que é tipo aqui, né? Tem hora que faz uma cobrinha. E o que a gente enxerga mais são justamente os núcleos. Porque o citoplasma não dá. É uma célula fusiforme, não sei se vocês lembram da músculo liso, né? É uma célula fusiforme, então ela estaria mais ou menos assim, né? Ó, fazendo um fuso aqui. E não dá para ver separação entre elas, tá bom? Mas a gente vê bem os núcleos. Aí precisa contar camada na artéria elástica? Não precisa contar camada. Para que vai contar camada de músculo liso? Por quê? Em primeiro lugar, você tá vendo que é muito grande a artéria. É enorme. Olha a espécie. Tem com certeza mais de 40, 50 camadas aqui. Aí, muito mais. Então, se eu vejo uma artéria enorme dessa, com espessura gigante, e não tem uma lâmina elástica evidente interna, aquela lâmina elástica interna chamativa, cheguei, não tem por que eu pensar em artéria de médio calibre. A única que eu vou pensar seria de grande calibre. Aí, quando eu aproximo, vamos pensar que você está aqui com o microscópio, você bate o olho, você olha a lâmina, nossa, um vaso, e ele parece ser bem espesso. Vamos chegar perto para ver. Tem lâmina elástica interna chamativa? Não. É grande, é espesso? Nossa, é muito. Olha o tanto de camadas musculisas. E o que mais que eu vejo? Ondulações, ondulações, ondulações. Tá? Numa lâmina que cora fibra elástica, geralmente cora em preto, a gente vê isso muito mais, né? Não sei se aqui tem lâmina assim. Vou procurar. Ok, gente? Então, artéria elástica ou artéria de grande calibre. Eu acho bem fácil, tá? As grandes e médio calibre e as de pequeno calibre também eu acho fácil. Começa a complicar quando entra na microcirculação, no meu entender, que vocês ficam um pouco confusos, tá? Vai ter um vídeo disso. Então, aqui agora, vamos ver uma veia grandona? Essa é uma veia grande, tá?
Queria que tivesse aqui uma aorta pra gente ver que... pra gente comparar as paredes, né? Pra ver que geralmente a veia tem uma parede menos robusta. Mas só pelo lume, olha o tamanho desse lume. É uma parede fina em comparação com o lume, tá? Aí a gente vem olhar, olha aqui. Parece alguma coisa que você conhece? As artérias são muito mais bem organizadas. Tá muito esquisito isso aqui. Então, o que eu tô vendo? Parece, eu tô vendo até aqui já uma íntima, né? Aqui esses pontinhos são as células endoteliais. Eu vejo uma organização aqui parece de umas células fusiformes, que devem ser músculo liso, que é bem fina, que seria a média. E eu vejo uma camada grandona aqui. Então, olha, adventícia maior que média, bate o carimbo, é veia, tá bom? Ótimo. Veia você tem que ficar decorando calibre, decorando quanto de músculo liso, não precisa. Tá? A veia de grande calibre, ela tem uma característica interessante, que são esses feixes de músculo liso longitudinais. Geralmente a gente tem feixes, como é que eu posso falar? Circulares, né? Então, quando a gente corta, ó, na média tem. Vamos chegar perto, ó. Então, a gente já vê a íntima. Olha que bonitinho. Dá até pra ver uma lâmina elástica interna mais bem feita aqui, mas deve ter outra. Essas características de artéria de grande calibre, você não tem que ficar procurando aqui, não. Primeiro que você identifica que é uma veia. Vamos combinar assim, é uma veia. Tô vendo aqui, quando tem uma lâmina elástica interna, acabou já, né? Já começa a primeira lâmina elástica interna. Depois dela, já começa a primeira lamela elástica. A gente já começa a média, tá bom? Então, célula endotelial. A partir daqui já é média. Olha, tanto que é mais esparso, olha. As células musculares lisas são mais esparsas, tá vendo? A gente não vê tanta lamela elástica, ó. Não vê. Então, não fica decorando, assim, a mesma característica da artéria de grande calibre, a veia? Não, não é. O que vai chamar a atenção sua é a adventícia. Olha que média mais vagabunda, olha aqui. Perdão da palavra. Aqui, olha, muito fininha, ok? Quando chega aqui, opa, colágeno, um monte de colágeno, ok? Isso aqui. Lembra que no HE, principalmente aqui no Storage Guide, né? É bem carregado de eosina e aí marca bastante o tecido conjuntivo de um vermelho forte e costuma marcar os músculos, né? O tecido muscular costuma marcar esse rosa meio apagado, assim. Costuma ser assim. O HE deles é meio assim e costuma, depende muito do técnico, né? Mas eu vejo essas lâminas aqui com carregadas, muito carregadas de eosina. E o que eu tô vendo? Músculo liso. Ah, mas aqui é músculo liso. Por que tá diferente daqui? É o jeito que tá. Na média, é uma espiral mais apertada. Que nem o espiral de um caderno, assim, ó. Como se fosse um cachinho do cabelo do anjo, sabe? Aquele cachinho bem... aquele macarrão, eu esqueci o nome, que fica torcidinho, parafuso. Isso. Então, quando a gente faz um corte transversal, parece que é um arranjo circular, né? Na verdade, é uma espiral bem apertado, né? Enquanto que essa camada aqui, externa, com esses feixes musculisos, estão longitudinais. Isso só tem nas veias maiores, tá? Não tem a artéria. Então, camadas de músculo liso longitudinais, opa, acende a luzinha. Deve ser uma veia de grande calibre, tá bom? A veia de médio calibre é pior ainda de enxergar, de ver. Então, nem sei se tem aqui um exemplo, mas eu prefiro deixar bem marcado na imagem, a imagem da veia de grande calibre, que ela é a que tem características um pouco mais marcantes. A veia de médio calibre é ainda mais difícil de enxergar, né? Mais apagadas as diferenças das camadas, tá bom? Eu tentei tirar isso aqui, ó,
mas eu não consigo. Aí, tá vendo? Ele tira daqui. Queria apagar essas letrinhas pra ficar mais legal o vídeo, mas tudo bem. Então, aqui, ó, músculo liso em cortes longitudinais. E não é longitudinal, na verdade. Aí, no caso, seria uma espiral muito alongada. Enquanto que o espiral, o músculo liso aqui é uma espiral, na camada média, uma espiral muito apertada, esse aqui é uma espiral alongada. Resolvi fazer um desenho aqui, porque ficar descrevendo é mais difícil, ó. Olha aqui, a gente, na camada média, tanto de artérias quanto de veias, eu tenho um arranjo assim, ó, de uma espiral, né? Que vai sendo uma espiral bem apertada, né? Então, quando eu faço um corte assim, então, é isso. Quando eu faço um corte assim da lâmina, geralmente eu vou pegar corte transversal. Se eu cortar o vaso transversalmente assim, eu vou enxergar esse músculo aqui na camada média, assim, tá? Então, os núcleos, na verdade, os núcleos são alongados, né? Os núcleos vão estar arranjados assim. Porque, olha, como é uma espiral muito apertada, bem apertada, falei igual o cabelo de anjo, ó. Quando eu faço um corte transversal, eu vou pegar assim. Já o outro é uma espiral, né? Na camada adventícia das veias de grande calibre, às vezes um pouquinho das de médio também, pode aparecer. As células musculares lisas se arranjam numa espiral muito alongado. É uma espiral também, mas muito alongado. Então, se eu fizer um corte assim, na artéria, eu vou pegar o que? Assim, ó. Vou pegar a célula muscular lisa também, ficaria num corte transversal, tá? Não sei se eu consegui me explicar, certo? Então, por isso que aparece assim. Os feixes de músculo liso, como estão numa espiral alongada, aqui na adventícia das veias de grande calibre, eu vou ver as células musculares lisas, ó, diferentes. Elas vão estar num arranjo longitudinal, então o corte delas, quando eu corto o vaso transversalmente, elas também ficam cortadas transversalmente, já que elas estão no mesmo sentido longitudinal do vaso, ok? Aproveitando, ó, aqui tem um vasinho, uma vênula, tá vendo? Então, o que é isso aqui? Vasa vasorum. Outra vênula aqui, ó, tá? Parece vênula. Parede mais fina, lume mais amplo, ok? Então, é isso, ó. É muito mais fácil reconhecer uma artéria de grande calibre, eu acho, né? Vamos agora para os vasos de médio calibre. Olha, eu achei uma coloração especial aqui no site para elastina, então vamos dar uma olhadinha. Quando tem uma coloração especial para elastina, não espere enxergar muita coisa nas outras camadas, tá? É para destacar justamente as lamelas elásticas. Então, olha, a adventícia ficou clarinha, né? Mas nitidamente tem uma camada média gigantesca, tá? A íntima deve ser uma camada bem fininha aqui, vamos chegar perto. Ó, ficou bem escuro. Ele fala que é roxo escuro, eu enxergo que é quase preto aqui, né? Roxo escuro, azul escuro, preto. Então, não procura nessa coroação especial, ó. Fica muito pouco corada a célula endotelial. Ó, tem uma espessura aqui que é do tecido conjuntivo subendotelial. Aí sim, você consegue até definir qual que é a camada, a lamela elástica interna, ou lâmina elástica interna. Mas não faz diferença nas artérias elásticas. Por quê? Porque eu tenho um caminhão de outras lamelas elásticas. O músculo liso tá aqui, tá entremeado, uma camadinha de músculo liso, uma camadinha de lamela. Porém, não aparece tanto nessa coloração que é especialmente para ver as lamelas elásticas das artérias elásticas. Ah, vamos ver se tem alguma elasticidade aqui na adventícia. Pouco tem, ó. Tá vendo? Bem pouco, mas tem. Principalmente mais próximo aqui, né?
À medida que vai ficando mais externa, aí já fica mais predominantemente um tecido mais rígido, para também não ser tão elástico assim, né? Tem que ter uma contenção dessa elasticidade. Gente, eu não consigo fazer um vídeo pequeno, impressionante. Já tá 25 minutos, olha. Se você... Aqui eu achei mais essa lâmina e não resisto, eu tenho que ver. Então, aqui eu tenho o quê? Um corte mais longitudinal, tá? Eu posso cortar em qualquer sentido, né? Eu imagino que é um corte longitudinal. Vamos chegar perto que a gente vê. Se você fosse apostar, qual seria a artéria, ó, uma coisa mais uniforme, ou, ó, uma é a aorta, outra é a veia cava. E uma coisa meio, sei lá, tá meio estranho isso aqui, não tá não? Vamos ver a mais bonitinha primeiro? Eu gosto mais da carinha das artérias, então já falei, isso aqui é artéria. Deixa eu ver que sim, se realmente tá no sentido longitudinal. Deixa eu ver. Não, não tá não, sabe por quê? Que não mudou o sentido das células. Na verdade, pegou só um pedaço, tá? Como são artérias muito... Deixa eu ver aqui, ó. Não fala, né? Mas, ó. Como são artérias muito grandes, se você pegar mesmo de um grande... Uma aorta de um animal maior, ou do ser humano, né? Ela vai ser muito grande para caber numa lâmina. O que a gente faz? Põe só um pedaço. Então, faz sentido que um pedacinho da aorta aqui, né? Uma aorta inteira não cabe numa lâmina padrão, tá? Tem lâminas maiores, né? Mas a gente usa aquelas lâminas de tamanho padronizado, né? Para as aulas. Então, olha, vamos chegar perto. A aorta você consegue enxergar uma íntima mais espessa, ó. Então, se você tem tara em ver íntima, você fica estudando a íntima e fica frustrado quando nunca vê aquele tecido conjuntivo subendotelial, tal, que a íntima te frustra nos outros vasos, esse é o remédio para sua frustração, olha só. Quando você chegar perto, tem uma íntima boa, então uma aorta tem uma íntima razoável. As coronárias, como característica, também tem uma íntima ajeitada. Esse HE não tá bonito, vamos ver se a gente consegue ver alguma coisa reconhecível aqui. Aqui, ó. Vamos focar na íntima. Olha, é uma íntima, né, de respeito, tá certo? Ah, tá muito ruim, mas eu acho que isso aqui é núcleo de célula endotelial, não tenho certeza. Não tá preservado. Aqui, ó. Esse aqui eu apostaria mais nele. Esse, tá? Então, tem hora que fica mal preservado o tecido, não tem jeito, tá? São tantas etapas para fazer uma lâmina. E esses núcleos aqui e ali, né? Então, esses núcleos aqui e ali, provavelmente células musculares lisas. Ah, então a gente enxerga, um ou outro enxerga. Lembra na descrição do slide? Deixa eu pôr o slide aqui, ó. Aqui, né? Eu coloquei que tem um tecido conjuntivo frouxo com células musculares lisas. Na aorta, então, a gente enxerga, tá? E, vamos voltar ali, né? Então, ó, célula muscular lisa, um tecido conjuntivo mais frouxo. E aqui é o tal tecido conjuntivo subendotelial, né? É um tecido conjuntivo que, quando em contato com o sangue, costuma desencadear fisiologicamente. Seria, não só na aorta, né, em todos os vasos, seria uma coagulação sanguínea e, num contexto patológico, uma trombose. Mas vamos seguir. Aí, a partir daqui, começa a média. Dá pra ver uma nítida diferença. Ai, cadê a lâmina elástica interna? Pra falar a verdade, tá ruim, não dá pra ver nada, né? Mas olha, você chegando perto, você vê, é como se fosse uma coisa mal corada, né? Ó. Tá vendo as ondulações muito leves? Não tá uma lâmina boa, ó. Ó, tá? Então a gente vai descendo, tentando enxergar. Vamos ver se ele, quando ele leva pra gente pra algum lugar, tem um lugar melhor, né? Não é grande coisa, não. Mas olha, uma ondulação, outra. Então, uma sequência de ondulações. O ideal aqui seria justamente o quê? Uma coloração especial para elastina, tá?
Então não ficou uma lâmina muito boa, mas dá pra ver as camadas bem arranjadinhas. Por que eu falo que não é um corte longitudinal da aorta? Porque a célula muscular lisa continua um arranjo de aspecto circular, né? Então vamos ver agora a adventícia. Vamos enxergar mais de longe para entender que a adventícia tem hora que dá um trabalhinho. Porque geralmente tem um tecido conjuntivo em torno, né? Então a gente tem que separar dele. Seria esse aqui, ó. Essa espessura aqui, tá? Então a gente vê vasa vasorum, ó, os vasinhos aqui, ó. Vasa vasorum. Olha o tanto, né? Olha que gracinha. Um capilar com pericito, ó. Gracinha. Uma artéria, quer dizer, uma arteríola, né? Ou artéria de pequeno calibre. Tem que contar as camadas e eu não vou fazer isso agora. Eu tô procurando um nervinho. Aqui, que gracinha. Ó, bem pequenininho. Pegou só um pedacinho, tá? Desculpa a moto aí. Então, um nervinho aqui. E esse outro tecido conjuntivo é adventícia, mas no sentido... Na verdade, um tecido conjuntivo no entorno, tá? Porque vocês tinham que assistir depois. Procurem dar uma olhada numa necrópsia, que você, a necrópsia mostra bem, porque a gente vê direitinho todo o tecido conjuntivo que envolve ali, e tem aquele momento que a gente tem que separar a aorta da traqueia, né, o pulmão do coração, então a gente vê bastante esse tecido conjuntivo do entorno aqui. Vamos direto agora para a veia. Não, se a artéria estava ruim de ver, a veia também não deve estar muito boa. Isso aqui é só um linfonodinho que veio junto com essa gordura que estava em torno da veia. Essa é a veia cava, né? Um linfonodinho aqui. Olha só que bonitinho os nervinhos, mas esses nervos são grandes, eles não estão na adventícia não, eles estão para fora aqui, tá? Linfonodo. Tecido adiposo aqui, beleza. A adventícia, ó. Não vou nem procurar íntimo, gente. Vai ser difícil, ó. A média tá aqui e a adventícia é enorme, né? Tá num corte ainda transversal, só que pegou só um pedaço aqui, né? Então, a gente vê o músculo liso em arranjo longitudinal, né? Mas o corte da fibra, né? A fibra muscular, na verdade, ela aparenta num corte transversal, né? Mas a gente sabe que ela tá o quê? Acompanhando o sentido do vaso, ela tá longitudinal como o vaso, como eu já expliquei, ok? Vamos agora ver a artéria e veia poplítea, tá? Como que eu sei que é poplítea? Tá escrito aqui, né? Senão eu não saberia, não. Então, olha, aqui está, né? Um tecido conjuntivo, de suporte, beleza. Qual você apostaria que é artéria ou veia? Artéria ou veia? Ou será que essa é a artéria e essa é a veia? Olha, bem marcante, bem definida e, olha, uma média menor que a adventícia. Pode ter alguma artéria de médio calibre que tenha quase a espessura da adventícia, dependendo do calibre da artéria. Mas nunca, numa artéria, a adventícia vai estar menor, tá bom? Ela sempre, na artéria, vai estar maior. Ai, desculpa. Deixa eu repetir, porque eu não sei se eu fiz confusão, ó. A média sempre é na artéria igual ou menor o tamanho da adventícia. E a veia sempre tem a adventícia maior. Tá ruim de ver as camadas. Você olha um vaso, tá ruim de ver as camadas, lume irregular, é veia, viu? Agora, ai, cadê os limites da adventícia? Isso é bem complicado de ver em alguns casos. Vamos tentar achar aqui. Então, nitidamente, de longe, assim, eu já tô vendo uma lâmina elástica interna. Gente, característica de artéria muscular ou de médio calibre, tá? As de pequeno também pode ter essa lâmina elástica interna. Então, a gente combinou, tá? Que pequeno calibre é de 3 a 8
camadas de músculo liso na média, ok? E a de... não, 3A8 é a de pequeno, desculpa. Mais que 8. Então, a média aqui, com certeza tem mais que 8 camadas de músculo liso, ó. Tá apagado, tá ruim de ver, mas ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, tá? Então, já ultrapassou um calibre de um de pequeno calibre. Então, é uma de médio calibre. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes as de pequeno calibre podem ter essa ondinha. O que é essa ondinha? Lâmina elástica interna. O que eu falei? Lâmina elástica interna chamativa, cheguei. Ó, você já bate o carimbo que é ou de médio ou de pequeno calibre. Não é de grande, não é de grande. Na artéria de grande calibre não tem isso. Então, você vê um vaso grande e esse vaso com características de artéria, camadinhas bonitinhas. Você não vê essa ondinha, marca grande calibre. Você viu a ondinha? Deve ser uma artéria de médio ou pequeno. Aí você conta as camadas. Mais que 8, médio. 3A8, pequeno. 1 a 2, a gente vai ver que é arterial. Tá? A gente combinou assim, né? Porque cada livro pode ter um critério um pouquinho diferente do outro. Então, o que a gente vai ver numa artéria de médio calibre? Célula endotelial e não vê mais nada embaixo. Então, o que a gente via na aorta, aquele tecido, aquela íntima, espessa, aqui não. Aqui, a ondinha. O que é isso? Lâmina elástica interna. Olha o tanto que ela é bonita. Ela é fenestrada, lembra? Então, porque mais ou menos metade, a 1/3, se nutre do sangue que tá aqui. Então, tem que ter furinhos. Numa camada tão grossa, tem que ter furinhos para poder passar, né, por difusão, esses nutrientes. Aí eu tenho mais que 8 camadas. Tá? Aí tem elasticidade aqui? Tem, claro que tem. Mas não é tão marcante, né? A mais marcante é essa aqui. Então, você marca como artéria de médio calibre ou muscular. E essa adventícia? Essa aqui tá complicada, hein? Bom, imagina que quando você vai fazer um corte, quando você vai cortar, sei lá, um cano, né? Pensa que você está cortando um cano com parede espessa. Se você passar ali a serra bem transversal mesmo, você vai ver a espessura da parede nos 2 pedaços que você cortou certinha, tá? Então, ó, será que esse cano aqui foi cortado certinho na hora que a pessoa fez o corte histológico? Nesse pedaço, dá a impressão, eu nem sei se essa parte mais externa faz parte, viu? Mas nesse pedaço dá a impressão, ó, que tá certo. Aí aqui já tem um pedaço, ó, maior. Então, eu acho que esse corte ficou meio oblíquo. Por isso, ó, tá parecendo que a adventícia é grande, mas não é, tá? E outra coisa, dá dúvida se a adventícia não vem só até aqui, ó. Porque tá vendo que tem um padrão diferente desse outro aqui de fora? Então, lembra que sempre tem muito tecido conjuntivo em volta. Eu não vou fazer essas pegadinhas com vocês na prova. Agora vamos ver a veia, tá? A veia poplite. Nossa, que bagunça, tá? Aqui já não tá tão difícil de enxergar que tem uma camada muito grossa. Também não ficou um corte bom, tá? Ficou meio torto, porque tem umas lugares maiores. Mas tem uma camada muito grossa externa. Então, a camada mais externa é mais grossa? Bom, é veia. Lume irregular? É veia. E aí, vamos chegar perto. Nem vale a pena ficar olhando muito, tá? Senão o vídeo fica longo. Mas o que eu tô vendo aqui? É o par daquela, né? Artéria poplite e veia poplite. O que eu tô vendo aqui? Uma média muito bagunçada. Parece que tem até feixes longitudinais, mas muito difícil de enxergar. Parece que tem, tá? A célula endotelial aqui, talvez. Enfim, com tudo isso, você já tem informação suficiente, embora a lâmina não esteja muito boa. Aqui, ó, vasa vasória. Você tem informação suficiente para falar que essa é a artéria e essa é a veia. E as duas são de médio calibre. Lembra que eu falei para vocês, sempre classifica a artéria. O parzinho tem o mesmo nome. Se essa é uma artéria de médio, essa é uma veia de médio calibre, tá?
Já me perguntaram assim, mas Juliana, eu não posso usar o critério assim que a veia tem válvula, né? Aquelas válvulazinhas e a artéria não tem? Olha, nem toda veia vai ter e geralmente a gente vai pegar mais na parte inferior do corpo e nem sempre o corte pega também, né? Mesmo que eu esteja ali com a poplite, igual a gente viu, não tinha válvula venosa ali. Então, não é um critério bom. Aqui é uma lâmina de mesentério. A gente ainda vai ver o que é um mesentério histologicamente. Acho que vocês nem sabem direito ainda, né? Não viram um gastro. Não importa, tá? É um tecido, por enquanto, saibam que é um tecido adiposo, tá? Da região do abdômen. E a gente tem muitas estruturas nesse mesentério. Então, tem artérias, veias de vários calibres, capilares, vários linfonodos, ó, tá? Nervos. Então, vamos dar uma olhada. Vasos linfáticos também. Já vou usar o link aqui que facilita, ó. Quando você olha aqui uma artéria, né? Vamos ver primeiro o par. Eu tenho um casal aqui, né? O parzinho. Casalzinho, artéria e veia. Não preciso mais repetir, né? Lume irregular, parede fina, veia. Parede grossa, o lume não tá tão bonito, mas a parede é grossa comparado ao lume. Então, essa é a artéria, essa é a veia. Essa já parece ser bem pequenininha comparada com aquela poplite lá que a gente viu. Mas será que ainda é média? Não, não é tão pequeno não, viu? Então, vamos olhar. Ó. Primeira coisa, tô desconfiada que é de médio calibre, mas tô pensando, será que pode ser de grande? Será que é elástica? Não é elástica. Viu isso aqui marcante? Marcante, super marcante? Não é elástica, tá? Então, essa aqui só pode ser uma artéria de médio ou de pequeno. Pelo tanto de camadas, a gente já sabe que é de médio, ó, mais que 8, bem mais que 8, mas 3 vezes mais que 8, mais ou menos. Então, vamos chegar perto para ver a íntima. Não é tão pequeno o calibre que não, porque olha só, a gente consegue ver a íntima, né, célula endotelial, e inclusive um pouquinho de tecido conjuntivo subendotelial, e inclusive núcleo de célula muscular lisa aqui dentro, ó, tá? Então, a íntima de respeito. Aí vem a nossa amada, Deus fez isso aqui, parece que ele desenhou, né? Para facilitar a vida de quem mexe com o microscópio, ó. Isso aqui é para te dizer, tá gritando, eu sou uma artéria muscular, tá? Ah, então não tem isso aqui em veia? Tem, calma. A gente já sabe, a gente já tem em mente, a gente já viu que é uma artéria. Então, aqui a gente tá vendo a ondinha, a lâmina elástica interna. A íntima aqui tá muito espessa, né? É o corte. Pegou de banda aqui, né? Ficou meio tangencial. Aqui sim, tá normal. Vamos ver a média agora. Um monte de célula muscular lisa, né? Que a gente já viu no aumento menor. Então, formato do núcleo alongado, charutinho, cobrinha, vírgulas. Olha a cobrinha. Cadê o tecido elástico? Olha, quando você vê uma ondinha mais fina assim, pode saber que é, ó. Mas é mais difícil de enxergar. Diferente de uma artéria elástica, ok? Olha que legal. Chegando perto da adventícia, eu começo a enxergar umas lamelas mais bem definidas, né? Então, seria tipo uma lâmina elástica externa. A mais externa, né? Essa aqui. Ótimo. Agora vamos para a adventícia? Olha, carregada em eosina demais, né? Tá muito vermelho. E a gente vê, então, muita fibrocolágeno. Vai ter macrófago, vai ter fibroblasto, vai ter vasinho da vasa vasorum, né? Então, aqui é uma adventícia como se espera, tá bom? E aí, então, a gente vai pra veia. Não sei se vai funcionar esse vídeo amanhã, não. Então, como eu falei, um conhecimento suficiente para você que está na graduação é, nesse caso aqui, que já é um calibre menor, não precisa, no meu entender, né, ficar decorando
estrutura de veia de médio calibre, tá? Nem precisa, através dessas estruturas, reconhecer que é de médio calibre. Isso aí, esses detalhes, mais para frente, se você for fazer patologia ou se você fizer algum trabalho, alguma pesquisa nessa área, usando microscopia, né? Tanto em histologia, usando histologia quanto lâminas com algum processo patológico, talvez você tenha que entrar em mais detalhes. Mas isso aí também ou residência de patologia, mesmo assim, sabe? Como patologista, eu não precisava ficar olhando tanto detalhe, a não ser que fosse uma doença mais de origem vascular. Mas enfim, o que a gente vai combinar para o terceiro período de medicina? Olha, que é mais que suficiente para você chegar lá na patologia arrasando, tá? Isso aqui, a gente já falou, é uma artéria de médio calibre. Contamos mais que 8 camadas. Se essa é a veia par, pronto, fechou. Veia de médio calibre. Sempre classifica com o mesmo nome, pronto, acabou. Tá bom? Aqui é uma coloração que eu nem lembro como pronuncio, não vou arriscar aqui não, né? Então, é uma coloração que marca fibra elástica, tá certo? Olha como marca bonito, né, a elastina. Então, a gente vê a lâmina elástica interna lindona. Que engraçado, né? Parece que aqui é muito mais visível elastina na adventícia, né? Principalmente na camada mais próxima da média. E tem elastina na média? Claro que tem, olha. Se a gente chegar bem pertinho, é aí que a gente enxerga bem, tá? Então, claro que vai estar muito linda a lâmina elástica interna. E a gente vê as ondinhas pequenininhas entremeadas com células musculares lisas. Então, eu não tô mentindo, nem o livro tá mentindo. Tem lâmina elástica, tem, sim, entremeada com músculo liso. Só que para enxergar bem, você precisa de uma coloração que destaque fibra elástica, tá? Aqui ela tem uma sequência de lâminas, né? De lamelas, então a mais externa seria a lamela elástica externa. Eu nem sei se tá marcando aqui elastina só não, viu? Acho que tá marcando, olha, parece que tá marcando também núcleo de células, então não dá muito para embasar aqui não. Isso aqui sim é fibra elástica, fininha, tá? Fininha, fininha, fininha. Mas, vamos seguir. Só para não falar que eu não mostrei, aqui, como é que tá? Olha. Lâmina elástica interna tem veia? Tem, tanto nas de grande quanto de médio. Mas para enxergar bonito assim, ó, só com uma coloração especial, como eu falei. Aqui a gente tá enxergando também, um pouquinho na média, e algumas na íntima aqui, tá bom? Arteríolas e vênulas é na mesma lâmina, tá? Capilares também. Vou fazer em outro vídeo, porque esse tá gigante, tá certo?